Olá! Testemunhas de Jeová separam famílias? Se você é um dos que já ouviram isso de alguém, saiba de onde surgiu essa afirmação e por quê. Testemunhas de Jeová são alvo fácil de outros grupos religiosos, mas não só deles, de governantes políticos também. Inclusive, o mais recente conhecido caso se deu na Rússia, onde elas foram banidas acusadas de extremismo. Sinceramente, eu nunca vi uma testemunha de Jeová bomba ou explodindo um templo religioso de outra denominação. Elas não têm porte nem mesmo de bombinha de São João, quanto mais arma de fogo. Aliás, o medo das autoridades russas é de que, com a pregação das testemunhas, mais e mais pessoas se tornem pacifistas e se recusem a pegarem armas, causando com isso um suposto rombo ou baixa nas fileiras do exército russo, ou até mesmo um enfraquecimento ideológico, já que todo o exército nada mais é do que a roupa que veste a imaginação do seu líder ou governante. Mas o que vamos falar hoje aqui é sobre a afirmação de que essa religião separa famílias. Isso se deve a um costume, dentro da religião, de expulsar ou desassociar membros que incorrem em algum tipo de conduta condenada na Bíblia e não demonstram querer voltar atrás ou parar com esse proceder. Pode acontecer com qualquer membro de uma família que frequente as reuniões, no caso, um pai, um tio, filho, avô, esposa. Quando isso acontece, as regras são claras. O membro é impedido de conversar com qualquer outro membro da religião, enquanto na situação de desassociado ou excomungado. A restrição é apenas essa, não há outra. A pessoa pode entrar no local de reuniões, assisti-la e sair quando quiser. No caso de uma esposa que tem seu marido desassociado, ela não se divorcia do seu cônjuge, pois a Bíblia permite o divórcio apenas em casos de traição. Ambos, marido e mulher, continuam conversando normalmente, apenas não sobre assuntos que envolvam religião. No caso de filhos menores ou dependentes de seus pais, eles continuam convivendo normalmente uns com os outros, mesmo porque nem mesmo a lei de nenhum país permite a separação em tais casos. Me mostrem o caso de uma criança que ficou sem pai ou sem mãe porque um deles foi impedido de conviver com o pequeno por causa de sua expulsão. Não pode, não é? Essa história não é para baixinhos, é só para marmanjos, que sabem muito bem o que estão fazendo. Resumindo, pelo que me parece, tendo por base tudo o que já li e pesquisei, a polêmica toda concentra-se em algumas pessoas, barbadas, claramente maiores de idade, que foram temporariamente impedidas de conversar com seus familiares, pois é assim que a disciplina dessa religião funciona. Essas pessoas, elas insistem em não querer voltar a frequentar as reuniões a fim de serem aceitas novamente como membros, perpetuando assim uma situação bem complicada. Por outro lado, há a escolha dos parentes, que escolhem permanecer ativos na religião. Eu vou ser curto e grosso aqui para resumir. Nenhum desses que protesta com faixas na frente dos locais de reunião das testemunhas usa fraldas. Se nunca quiseram arcar com as consequências de uma expulsão, diga-se até temporária, por que se batizaram? Pelo que eu sei, apenas membros batizados podem enfrentar uma expulsão, se saírem da linha. E por sair da linha, eu me refiro a erros que são claramente condenados para um cristão. Adultério, a fornicação, que é ter relações sexuais com quem não se está casado. Há erros de critério, muitas vezes injustiça? Eu pergunto. Sim, como há também em qualquer tribunal desse mundo. No caso dessas expulsões, que eu saiba, ninguém é condenado ao ostracismo perpétuo, muito menos à morte, nem a ser apedrejado. Essas disciplinas duram de 6 meses a 1 ano, em média. O único objetivo é impedir a influência ou disseminação de ideias contrárias às regras da comunidade. Veja, até mesmo estados soberanos agem dessa maneira, a fim de impedir a contaminação ideológica de seus cidadãos, talvez por ideias dissidentes ou terroristas, extraditando indivíduos. Até mesmo governos excluem do convívio social qualquer pessoa que tenha uma conduta duvidosa que possa pôr em risco a integridade dos seus cidadãos. Você que me ouve, se o governo do seu país precisasse da sua casa para abrigar por uns 6 meses alguns detentos da penitenciária com você e sua família morando junto com eles, você consentiria, aceitaria isso? Acho que não.
Mas nem mesmo a comunidade dos TJs age de forma tão radical. Seus membros desassociados, eu repito, temporariamente, têm toda a liberdade de sair e entrar de seus locais de reunião, desde que, é claro, não causem nenhuma desordem. Até mesmo o Estado é mais radical e extremista do que isso, lançando o indivíduo errante atrás das grades. Por exemplo, se deixar de pagar pensão alimentícia, mesmo que o motivo seja desemprego. As Testemunhas de Jeová são uma comunidade com seu próprio governo principal, apesar de obedecerem às leis do Estado politicamente estabelecido em que se encontram. Todo grupo de pessoas tem direito a isso, e até mesmo a morrer por isso. As testemunhas, no caso, vivem uma teocracia, por que não? Bilhões de pessoas em toda a Terra não escolhem a sua forma de governo? Ou estou errado? Se as testemunhas escolheram a Bíblia como a sua constituição primária, quem poderá condená-las por isso? Quem escolhe o seu Estado soberano não é um povo unido em uma mesma imaginação e pensamento? Eu chamaria isso de estado de consciência. Se eu, por exemplo, escolho ser regido por valores que na prática funcionam, que mal há nisso? Mas esse é um outro assunto. Por ora, há esses que dizem que as Testemunhas de Jeová separam famílias só porque impedem alguns membros desviados de conversar temporariamente com outros associados. Eu digo que vocês que criticam essa atitude delas, eu digo que vocês precisam imediatamente largar a mamadeira e evoluir. Até mesmo o Senhor, o Cristo, tinha o conceito mais evoluído sobre família consanguínea que poderia existir. E eu aconselho a vocês, bebês chorões de barba, a aprenderem com ele. Cristo nunca, jamais se apegou a laços de sangue. E ele sabia que sua família era a inteira raça humana, e não se limitava a 10 ou 15 pessoas de sua família imediata, nem mesmo a sua própria mãe. Como em certa ocasião em que vieram dar-lhe recado, dizendo que sua mãe e seus irmãos o estavam chamando lá fora, longe da multidão. Ele sequer se levantou e perguntou: "Quem é minha mãe e meus irmãos?" E apontando para as pessoas que ali estavam, ele completou: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que me enviou, esse é meu irmão, irmã e mãe." Então, façam o mesmo, queridos. Desapeguem. Cresçam, larguem as fraldas. Já que estão com o corpinho coberto de pelos, parem de procurar uma madeira. Assim como suas escolhas foram respeitadas, respeitem as dos outros, mesmo que sejam seus pais e parentes. Ninguém põe correntes nos pés da comunidade das testemunhas. Se seus pais quisessem escolher ficar com vocês, eles poderiam. Ninguém é ameaçado de morte por não querer ficar. E comunidades religiosas diferentes para eles mesmos se afiliarem, se escolhessem sair para fazer a vontade de vocês, não faltam por aí. Então, por que as grades autoimpostas? Os prisioneiros são vocês, não eles. Desapeguem. Se se sentem abandonados sendo solteiros, casem-se, formem famílias. Tem esperma para todo mundo. Por falar em separar famílias, eu vou lhes mostrar quem realmente separa famílias. Quem sabe vocês possam fazer piquetes e protestos realmente úteis na frente das mansões desses figurões. Veja aí. Quem é mesmo que separa famílias, hein? Ah, olha só. Será que aqui tem dedo das Testemunhas de Jeová? Eu garanto que essa pequena aqui não vai ver seu papai tão cedo, hein? Se ela estivesse com seu pai nas reuniões e ele fosse expulso, por ela ser menor de idade, ela ainda assim estaria com seu papai. Então, seus chorões de barba, quem é que separa famílias? Quem sabe, podemos falar também das creches do Estado, onde uma esperta articulação foi feita para colocar papai e mamãe trabalhando fora 80% do seu tempo, deixando assim bebês de colo e crianças completamente entregues à doutrinação do Estado, muitas vezes negligenciados e mal cuidados, em muitos casos o dia inteiro, 5 dias da semana. Por que vocês não fazem protestos contra isso? Então, é isso, bebês chorões. Se quiserem fazer protesto contra indivíduos ou organizações que separam famílias, eu posso enviar uma lista para vocês. Se vocês querem realmente mudar o mundo, deixem essas pessoas em paz. Se vocês, que se opõem a elas, acham que o seu estilo de vida, o estilo de vocês, é o ideal, expliquem aos outros como viver igual a vocês, mas não no sentido de ficar repetindo que todos devem sair da comunidade das Testemunhas de Jeová e blá blá blá. Eu quero ver algo positivo. Quem sabe um Ho'oponopono, uma meditação transcendental, ou algo novo que tenham descoberto e melhorado suas vidas na prática. Se vocês acusam tanto as testemunhas de serem legalistas e restritivas,
Mostrem o lado não restritivo de vocês e façam algo positivo, que não seja ensinar os outros a condenar e evitar pregadores em suas portas. Se o mundo está indo de mal a pior e cada vez mais rápido, garanto que não é por essa minoria religiosa, que tudo que faz é estudar a Bíblia. Eu acho que um grande motivo pelo qual elas não se defendem de tantas acusações é porque essas pessoas sabem que, se pararem para chutar cada cão que late para elas, não poderão ir muito longe. Fica a dica. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu por assistir. Olá, eu gosto de falar sobre Testemunhas de Jeová de vez em quando, por serem um grupo minoritário e que se destaca pela vontade de conhecer o significado real das coisas, em vez de se contentar com a superfície. Há muitas peculiaridades e diferenças entre esse grupo religioso e os demais. E uma dessas peculiaridades que realmente se destacam é a falta de medo e uma certa ousadia em interpretar profecias bíblicas, mesmo que isso lhes tenha causado no passado uma certa desilusão. Há um garoto aqui no YouTube com o qual eu acabei topando por coincidência. Ele postou um vídeo atacando diretamente de forma escancarada esse grupo religioso, classificando-os como falsos profetas, utilizando para a sua tese a própria Bíblia. Ah, por falar nisso, olha ele aí de novo. Estou sendo arrebatado. Eu não sei o nome dele, mas vamos chamá-lo de Teobaldo. Teobaldo iniciou a sua tese, aliás, bastante original. Nunca vi nada parecido em mais de 50 anos. Ninguém ainda falou sobre isso aqui no YouTube, né? Dizendo ele que várias e várias vezes as testemunhas de Jeová profetizaram datas falsas, aguardando a vinda do seu Senhor. E nada aconteceu. Teobaldo, Teuzinho, quem foi que disse para você que as testemunhas profetizam alguma coisa? Você já viu alguma delas gritando em alguma esquina algo totalmente novo, tirado da própria imaginação? Se você não sabe ainda, querido, esse é o profetizar bíblico, já que você usou um texto que fala exatamente sobre isso. O de Deuteronômio 18:22, que diz: sabe que, quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba, a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Mas, principalmente, eu não posso deixar faltar o texto da Bíblia Teobaldina, revista e corrigida por ele mesmo, que diz, aqui nesse versículo que fala sobre as características de um falso profeta, segundo a própria Bíblia dele: nos últimos dias haverão falsos cristos e falsos profetas que insistirão em estudar e interpretar as Escrituras, sofrendo decepções e frustrações, mas eles, de tão teimosos e insistentes, sempre se reerguerão. Esse texto está no livro de Teobaldo, capítulo 6, versículo 66. Agora, vamos ver como a Bíblia descreve o falso profeta de verdade. E hoje, Mateus 24:24. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Teobaldo, você já viu testemunha de Jeová curar dor de cabeça e unha encravada colocando as mãos? Eu não. 2 Tessalonicenses 2:9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. E agora, Teobaldo, que vergonha, hein? Uma pergunta, querido. Os líderes das testemunhas, como você chama, profetizaram algo de sua própria imaginação inspirada, como Isaías e Jeremias faziam? Ou eles simplesmente se esforçaram para tentar interpretar, segundo o conhecimento da época, profecias que já estavam postas, assentadas por escrito por outros homens, profetas da antiguidade? Teobaldo, você é um menino bem esperto, hein? Já deve ter nascido caminhando. O médico te tirou do útero, já foi gritando: me solta que eu quero fazer minha caminhada. Teu papai te chamou para andar na direção dele quando você era bebê e tu nem caiu, foi dando cambalhota, né? Eita, guri bom esse Teobaldo. Mas você sabe também que as testemunhas de Jeová rejeitam dons de profecia ou inspiração direta por Deus através da imaginação, não sabe? Você sabe também que, apesar de terem cometido erros, elas tiveram a mesma disposição de imaginação que Daniel, que estudava as profecias de Jeremias,
enquanto exilado em Babilônia. Sabe disso, não sabe? Daniel capítulo 9, eu vou ler para você. No primeiro ano de Dario, que era filho de Assuero, descendente dos Medos, e que tinha sido feito rei sobre o reino dos caldeus, sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros o número de anos para se cumprir a desolação de Jerusalém, conforme mencionado na palavra do Senhor dirigida ao profeta Jeremias. Seriam 70 anos. Com base nisso, meu querido Teobaldo, por que você não disse em seu vídeo que as testemunhas acertaram o ano da Primeira Guerra Mundial, ou seja, 1914, com mais de 30 anos de antecedência, com base nos estudos do mesmo livro de Daniel e outras partes da Bíblia? É verdade, essas pessoas não intuíram exatamente o que ia acontecer, mas intuíram que algo ia acontecer. Mas você já ouviu falar de uma coisa chamada tentativa e erro, Teobaldo? Cair e levantar? Aprimoramento? Coragem e ousadia? Sofrer perda e frustração e não desistir? Não, né? Talvez você seja um daqueles querubins que ficam perto do trono. Está aqui só disfarçado, hã? Agora eu sei por que Pedro se escondeu para chorar amargamente quando cometeu alguns erros. Você, Teobaldo, você estava lá, é claro. Você deve ter usado alguma máquina do tempo, assistiu tudo que Pedro fez e foi lá apontar o dedo para ele. Pedro, seu malandro, seu traidor, Telzinho. Mas você sabe que tipo de pessoas Deus está buscando, né, Teobaldo? Você já ouviu falar em adaptação e mudança? Você já ouviu falar em se tornar um agente no mundo e não um simples reagente? Não, eu esqueci que você fica trancado no quarto esperando que a sua mãe lave as suas cuecas e faça a sua comida, não é? Isso me dá a entender, Teobaldo, à guisa de comparação, que se você fosse uma criança de 5 anos esperando seu pai em um domingo e ele não aparecesse, você cometeria suicídio, não é? Você é uma pessoa bastante prática, centrada e positiva, pelo visto. Dono de uma perfeição platônica. Continue ensinando os outros essa perfeição toda. Quem sabe você pode me dar umas aulas de volante. O instrutor da autoescola me disse que eu vou precisar frequentar muitas aulas, mas eu respondi para ele, para quê? Eu quero ser igual ao Teobaldo. O senhor conhece? Aquele cara é um gênio. Ele entrou em um carro com 5 anos de idade e já saiu dirigindo na primeira. Eu acho que ele deve ser um extraterrestre. Teobaldo, olha para cá. Você está usando o Windows XP ainda? Olha para mim, Teobaldo. Me fala a verdade. Eu sei que você achou uma péssima ideia o Bill Gates ficar atualizando toda hora o sistema operacional, hein? Afinal, o Windows XP é perfeito, não é? Gente, vocês que me escutam, por que vocês não fazem que nem o Teobaldo? Windows XP na veia! É perfeito. O Bill Gates que é um louco que vive mudando de opinião com essa desculpa fajuta de aprimoramento e melhora. Né, Teobaldo? Besteira dele. E aquele outro cara, então, que inventou a lâmpada, como é mesmo o nome dele? Ah, sim, Thomas Edison. Deixa eu ler uma coisa para você aqui, Teobaldo. Você não vai acreditar, que barbaridade! Thomas Edison fez nada menos de 700 experimentos infrutíferos durante longos anos. Um dia, um dos seus auxiliares, desanimado com tantos fracassos, sugeriu a Edison que desistisse de futuras tentativas, porque, depois de 700 tentativas, não havia avançado um só passo. Ao que Thomas Edison respondeu: "O quê? Não avançamos um só passo? Avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Estamos para além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. E a isso você chama perda de tempo?" Esse homem estava habituado a pensar positivamente. Este é o segredo dos seus estupendos triunfos. Por isso, finalmente, em 1879, aos 32 anos, Edison concluiu a invenção da lâmpada elétrica, depois de realizar 1.200 tentativas. Mas isso é porque ele não te conheceu, Teobaldo. Se você estivesse lá com ele, bum! A lâmpada de filamentos teria sido criada na primeira tentativa. E o que é melhor, você levaria a fama. Já pensou, Telzinho? Rapaz. E a NASA? Precisamos chamar a NASA para te conhecer. Se eles tivessem te conhecido, isso jamais teria acontecido. Assiste aí. Rapaz, Teobaldo, meu filho, você ia ficar famoso projetando aqueles foguetes para eles lá, hein? E já na primeira tentativa o bicho já ia sair voando, hein?
quem sabe até Júpiter, Saturno, Teobaldo, eu queria ser você, para experimentar uma única vez como é nascer e viver em um universo estático, sem fluidez e movimento. Deve ser bem chato, não é? Mas uma coisa que tu vai me ensinar ainda é andar de carro sem olhar para frente, olhando só no retrovisor, sabe? O tempo todo. Essa eu quero saber como tu faz. Me passa o zap aí pra gente marcar uma hora. Eu também quero aprender a correr de costa e viver olhando para a própria sombra, sem sofrer desvio de coluna. Falou? Agora que eu entendo que você é um deus, eu posso compreender por que você prefere as denominações religiosas que se escondem debaixo do manto do dogma. Dogma nunca muda. Igual a você, que é um deus, que já está completamente feito e formado, né, Super Teobaldo? Mas olha só, eu vou ficar de olho nas testemunhas de Jeová para você, tá? Qualquer mudança eu te aviso para você malhar o sarrafo. O problema é que talvez você não possa fazer isso por muito tempo, Telzinho. Sabe por quê? Porque o mundo está mudando muito rápido. O que você pensa ser verdade hoje já não é mais amanhã. Por isso eu simpatizo com as testemunhas. Sabe por quê? Porque elas estão aprendendo a se adaptar. Diferente de você, meu amigo, que dirige seu carro em uma autoestrada movimentada, olhando apenas para o retrovisor. E nós sabemos onde isso vai dar, lá na frente, não é? Você já parou para pensar quem tem mais coragem, Teobaldo? As testemunhas de Jeová interpretando profecias para os nossos dias, em caráter de tentativa e erro, dando a cara a tapa aqui mesmo? Ou você, que põe toda a sua esperança futura no além-túmulo, em alguma suposta vida após a morte? Não haveria como provar coisa alguma para ninguém, não é, Tel? Essa é a diferença entre coragem e covardia. Eu vou citar uma frase sua letra por letra. Você disse: seitas proféticas têm um inimigo contra si, que é o tempo, e o tempo revela tudo. Teobaldo, uma característica das falsas profecias é que aquilo que eles profetizam, logo depois que são desmascarados, desaparece. Veja o exemplo de Jim Jones, que foi o responsável pelo suicídio em massa de 900 pessoas na década de 70. Onde está a igreja dele hoje? E que tal o assassino em série Charles Manson? Onde está o culto dele? Ou ainda Thomas Green Morton, que era seguido por muitas celebridades? Realmente, como você disse, ó grande mestre do universo estático, o tempo revela tudo. Mas, para as testemunhas de Jeová, o tempo ainda está correndo. Exatamente com as mesmas profecias. Os mesmos eventos que elas esperavam há quase um século atrás. Vamos ver o que o tempo revela e de que lado ele estará. Se do lado daqueles que se adaptam a mudanças, ou daqueles que vivem surfando na sua própria poça de lama. Além do mais, eu queria dizer que... Teobaldo? Teobaldo, você ainda está aí? Alô?